Então, meus irmãos, a gente está no terceiro ponto da declaração doutrinária, ou no item 3 da declaração doutrinária, não na parte dos capítulos, né? Tivemos escrituras sagradas, agora sobre Deus, sendo que Deus, no item 1, nós falamos de Deus Pai. No item 2, nós falamos de Deus Filho. E no item 3, começamos a falar de Deus Espírito Santo. E, de acordo com as notas aqui, já estudamos que o Espírito Santo é um em essência com o Pai e com o Filho, e é pessoa divina. Além de ser Deus, é pessoal. É o Espírito da verdade, ou seja, não há erro no Espírito Santo. Atuou na criação do mundo e inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras. Então, assim como ele estava na criação, ele também estava naquele momento em que os homens de Deus foram movidos para escrever a revelação divina. Ele ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina. Então, assim como o Espírito moveu os homens para escrever textos inspirados, Deus também nos iluminou para podermos entender o texto sagrado e assim compartilhar com as pessoas. No dia de Pentecostes, em cumprimento final da profecia e das promessas quanto à descida do Espírito Santo, ele se manifestou de maneira singular quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. Suas outras manifestações, constantes no livro Atos dos Apóstolos, confirmam a evidência de universalidade do dom do Espírito Santo a todos que creem em Cristo. E aí nós falamos aqui da diferença entre o dom do Espírito, que é o Espírito sendo doado para nós, e os dons do Espírito, que é o Espírito nos presenteando, nos capacitando com virtudes espirituais. E que a diferença de manifestações no livro de Atos não tem a ver com repetição de batismo no Espírito Santo, mas tem a ver com experiências entre os gentios iguais à experiência que os judeus tiveram em Jerusalém. Continuando aqui, deixa eu ver isso. O recebimento do Espírito Santo sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo, que os integra regenerados pelo Espírito à igreja. Então, sempre que alguém se converte a Jesus, recebe o Espírito Santo e é integrado por este Espírito Santo, regenerado por este Espírito Santo à igreja. Então, o Espírito Santo regenera a pessoa, ou seja, gera novamente, ela se torna nova criatura e ela é integrada à igreja. E isso, por exemplo, deixa eu só ajeitar aqui, isso. E isso, por exemplo, é muito mais do que descer as águas batismais. Quando o indivíduo ele é batizado ali no batistério, no rio, seja lá onde for, aquilo é um testemunho público de algo que já aconteceu dentro dela. E se não aconteceu? Foi um banho, né? Ela tomou um banho lá, ganhou um certificadozinho, né? E foi recebendo promoção, né? Era um simples membro, aí depois virou levita, depois o levita do domingo à noite, aí depois vai diácono, seminarista, pastor e tudo tal, mas às vezes está perdido assim mesmo e vai pular uma fogueira quando morrer. Mas agora, aqui o batismo, ele é o quê? Ele é um símbolo de algo que aconteceu. A pessoa foi gerada novamente e integrada por Jesus à igreja. Por isso que João fala: olha, eu batizo vocês com água, eu mergulho vocês na água, mas vai ter aquele que vai batizar vocês, vai mergulhar vocês no Espírito Santo. Continuando, ele dá testemunho de Jesus Cristo e o glorifica. Então a gente percebe que o Espírito ele não está aqui na terra para ficar falando de si mesmo e nem para glorificar-se a si mesmo. Eu até cheguei a mencionar esse grau de humildade que deveria existir em nós, em que, por exemplo, muitas vezes nós trazemos luz para nós mesmos.
Eu sou membro antigo, eu sou pastor, eu sou presidente, eu sou vice-presidente, eu sou diácono, eu sou instrumentista, eu sou não sei o que lá, eu sou, mas o Espírito não faz isso. O Espírito aponta para Jesus. Ou seja, todos nós deveríamos imitar o Espírito Santo, se esse Espírito está em nós, e sempre apontar para a glória de Jesus. Amém? E aqui diz que ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, se ele não convencer as pessoas, não há pregação que vá convencê-las. Se ele não tocar no seu coração, não tem pregação que toque no seu coração. Ou seja, só ele pode fazer isso. E quando o pregador consegue, quando o louvor alcança, isso é por causa da ação dele, única e exclusivamente dele. Sela o crente para o dia da redenção final. Até mencionamos aqui Efésios 4:30, para a gente não entristecer o Espírito, porque com ele nós fomos selados, como se ele fosse o penhor da nossa chegada lá. Nós temos a garantia de que vamos chegar lá por causa dele. Então, assim, eu não vou chegar lá no céu porque eu não xingo palavrão. Eu não vou chegar lá no céu porque eu sou um marido legal. Eu não vou chegar lá no céu porque eu li a Bíblia mais de uma vez. Eu vou chegar lá no céu porque o Espírito que está em mim já garantiu a minha chegada. Sim, pois não, irmão Paulo? Pulei? Ah, sim. Então, convence, dá testemunho de Cristo, convence o mundo. O opera é o seguinte. Sim, eu falei do cela depois, perdão. Opera a regeneração do pecador perdido. Então é ele quem faz essa transformação em nós. Não é a nossa força, não é a nossa habilidade. É aquele caso, na nossa cabeça, a gente, quando quer que todo mundo venha para a igreja, a gente fala o seguinte: vem do jeito que você está e o Espírito Santo te transforma. Não é assim que a maioria das igrejas fazem? Mas, quando o cara já está uma semana na igreja, 2 semanas na igreja, 3 semanas na igreja, aí aparece um crente para dizer o que ele não pode fazer. E geralmente esse crente não consulta o pastor. Ele fala por vontade própria, porque ele tem linha direta com Deus, entende? E o pastor e ninguém é a mesma coisa. Olha, isso aqui não pode não. Olha, isso aqui não pode não. Ou seja, quando a gente chama a pessoa, a gente diz que é o Espírito Santo que transforma. Depois a gente esquece que disse isso e a gente quer transformar os outros. E a parte pior, a gente não transformou nem algumas áreas da nossa vida, né? É claro, do jeito que eu falo, eu sei que algumas pessoas podem pensar assim: pastor Roberlan da porta larga. Não é. Vocês me vêm pregando aqui, eu critico um monte de coisa. Mas eu critico na seguinte condição: pecado tem que ser criticado, sim. Mas eu tenho sempre que lembrar que todo mundo que está aqui, está todo mundo debaixo da régua de Deus. Ninguém aqui está na régua ou passou da régua. Está todo mundo aqui abaixo. E como está todo mundo aqui abaixo, todo mundo tem que ter humildade na hora de lidar com o pecado do outro. E às vezes não é nem pecado do outro. Às vezes é apenas uma questão cultural. Às vezes eu acho errado, mas não é errado. Às vezes eu acho que está certo, mas não é certo. É como, por exemplo, várias vezes eu escuto alguém: mas isso aqui é assim, isso aqui é assado. E aí, por exemplo, eu fico pensando: meu Deus, até que ponto essa pessoa fez um levantamento acurado, o quanto que essa pessoa pesquisou para ela fazer essas afirmações. E o pior, se ela der essa orientação errada e alguém seguir essa orientação errada, quem é o responsável? Não é ela, é o pastor da igreja. Então, diante dessas situações, observe bem que é ele quem opera. Porque se a gente disser que alguém não está apto para ser membro da igreja por causa de uma determinada prática, e as outras que estão presas em outras práticas? E aí? Porque você não faz uma coisa, mas faz outra. Você não comete determinado tipo de pecado, mas comete outro. Então a gente observa que se o Espírito Santo não transformar a gente, regra de igreja não transforma. O que a gente faz? A gente finge que está transformado, mas uma hora a gente vai ser pego. Aí eu pergunto: valeu a pena? Para mim não, porque aquele que tem olhos como chama de fogo está vendo tudo mesmo. E então
a gente observa que ele opera a regeneração do pecador perdido, ele sela o crente para o dia da redenção final, já comentei isso, certo? Até que o irmão Paulo me alertou. Ele habita no crente. Então é aquela questão do Espírito Santo morar em nós e a gente fazer de tudo para que essa casa esteja bem cuidada para a morada dele. Claro, você que mora numa casa, você sabe disso. Tem sujeira, tem que varrer, tem louça suja, tem que lavar, tem banheiro sujo, tem que puxar a descarga. Ou seja, nós sabemos que sujar faz parte e a gente tem que estar sempre fazendo a manutenção. Trazendo a ideia do Espírito morar em nós, a gente tem que estar sempre varrendo os cantos, né, aspirando o pó, fazendo uma faxina e assim por diante. Vai sujar? Vai. E é bom a gente lembrar que enquanto eu gasto tempo apontando a sujeira na sua casa, eu poderia estar fazendo limpeza na minha. Não sei quantos aqui lembram de uma história de uma moça que vivia dizendo que a vizinha lavava roupa encardida. É uma história muito repetida, tudo quanto é igreja a gente já ouviu isso aí. Até que teve um dia que ela falou, até que enfim aquela porca tomou vergonha na cara. Você viu fulano? Falou para o marido. Marido, não foi ela que aprendeu a lavar roupa, não. Fui eu que limpei o vidro da janela. Entende? Então, às vezes, né, estou eu com uma trave olhando o cisco no teu olho. Eu não estou dizendo que um irmão não deve ajudar o outro. É como, por exemplo, uma turma some, eu vou entrar em contato para saber. Aí nisso um vai dizer, é o trabalho, mas é não sei o que lá, eu estou com um problema, eu perdi um parente. Mas você perguntou. Agora daí a ficar sondando a vida das pessoas para falar mal das pessoas, essa energia eu gasto cuidando da minha vida. Então o Espírito ele habita no crente e guia-o em toda a verdade. É Ele quem vai nos orientar. É aquele caso, o pastor enquanto pregador, ele vai trazer um texto, mas é o Espírito que vai falar ao seu coração, olha, tem isso aqui para você resolver. O pastor não sabe aquele pecadinho de estimação que você tem, ele não sabe. O pastor, por exemplo, não sabe aquilo que você prometeu para Deus e não cumpriu. O pastor não sabe aquele tipo de problema que você luta para vencer e quase sempre você tropeça nele. O pastor não sabe. O pastor pegou o texto e pregou, certo? Claro, tem coisa que de repente o Espírito Santo de orelha vai querer contar para o pastor, mas o pastor sabe que quem conta a notícia carrega na tinta, né? Então, obviamente, né, se alguém chega para mim e fala de um pecado seu, eu sei que essa pessoa pode ter acrescentado alguma coisa, pode ter omitido alguma coisa e pode não gostar de você. Então eu junto tudo isso para não pegar tudo como verdade. Pelo menos esse é o meu modo de pensar, certo? Então, agora, enquanto o pastor está expondo o texto, Deus está sondando você e está falando com você, certo? Então a gente percebe que é Ele quem guia a gente em toda a verdade. E Ele quem capacita o crente para obedecer à vontade de Deus. É Ele. Porque se Ele não nos capacitar, não tem como amar o próximo. Não tem como o marido se dedicar pela mulher, não tem como a mulher atender o marido, não tem como o pai ser firme com o filho, visando a edificação dele. Tem sim, pai com filho que é grosso com o filho, certo? Estou falando para educar mesmo, não é fácil. E o filho também ele vai querer colocar exigências para obedecer o pai. Meu pai não é crente, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Não, eu sou de Deus, e se eu sou de Deus, eu vou obedecer o meu pai, eu vou obedecer a minha mãe. E depois de grande, mesmo que eu não precise de nada dele, não precise de nada dela, vou honrá-lo. E quando eles morrerem, vou honrar a memória deles. E isso por quê? Porque o Espírito não nos capacita só para a gente ficar aqui cantando bonito. Ele nos capacita para a gente aplicar na nossa vida aquilo que Ele cobra de nós. E se a gente não consegue, a gente pede a Ele para Ele ajudar a gente, certo? E aqui a gente terminou tudo aquilo que a gente tinha falado e sobrou esses dois pontos. Um deles, como a gente observa aqui, é Ele quem distribui dons aos filhos de Deus para a edificação do corpo de Cristo e para o ministério da igreja no mundo. De repente, eu quero ser algo na igreja.
mas o Espírito que distribui os dons como quer, não me deu esse dom. Aí eu faço o quê? Arrumo confusão. Por quê? Eu quero ser uma coisa que Deus não me chamou para ser. Eu quero fazer uma coisa que Deus não me chamou para fazer. E aí o que acontece? Eu, além de atrapalhar o trabalho, atrapalho quem Deus chamou para fazer o trabalho, não faço o meu trabalho direito e fico, de butuca no trabalho do outro. Aí fica aquela confusão que a gente já sabe, certo? Por quê? Porque o Espírito distribui os dons como Ele quer. E o último ponto diz que sua plenitude e seu fruto na vida do crente constituem condições para uma vida cristã vitoriosa e testemunhante. A gente sabe que a plenitude do Espírito tem a ver com Deus nos encher dele e nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Então, nisso que eu me esvazio de mim mesmo, mais de Deus transborda na minha vida. E quando isso acontece, eu também vou frutificar as características de Jesus na minha vida. Porque o fruto do Espírito é isso, são as características de Jesus, de uma tal forma que as pessoas olhem e vejam Deus na minha vida de alguma forma. É como quando um missionário foi numa determinada terra bem longe da sociedade, da zona urbana, digamos assim, numa tribo indígena. E ele foi crente que ele ia trazer uma grande revelação sobre Jesus. E aí foi ele lá, você sabe quem é Jesus? E aí o nativo da terra, não sei, pode falar dele para mim? Ah, sim, Jesus faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Aí aquele pregador ouviu o doente falando assim: ah, então a gente conhece Jesus sim. Como assim vocês conhecem? Sim, ele faz tudo isso que você está falando aí, ele passou por aqui. Aí o pregador: como assim Jesus passou por aqui? Olha, vamos lá que eu vou te mostrar Jesus. Aí o pregador ficou impressionado. Quando chegou lá, era um médico cristão que estava lá vivendo com eles, cuidando deles, que era leigo em teologia. E aí quando aquele médico cristão viu aquele pastor: ah, pastor, que bom que você veio para ensinar a gente e tudo tal. E o pastor constrangido falou: mas você já mostrou Jesus para eles de um jeito que eu nem sei se eu vou conseguir mostrar agora. Ou seja, a pregação, ela serve para a nossa informação, mas a verdadeira pregação é a nossa vida. E eu não sei se dá para perceber, é nela que a gente menos investe e às vezes é nela que a gente menos acredita. Eu posso falar um monte de coisa para esse bairro, mas esse bairro vai olhar para mim e para você. Ou seja, nós somos a Bíblia de quem não é crente. Eu não estou dizendo que ele tem que ser perfeito, mas pelo menos a gente precisa estar cheio de Deus e frutificando as virtudes de Jesus. Amém?